Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso colo dominical com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse momento em que podemos aprender algo mais da tua santa palavra através de lições. Assim, através do teu Santo Espírito, ilumina nossas mentes para que possamos aprender algo mais. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, veremos algo sobre a saúde emocional. Nessa unidade, ela tem como objetivo a importância do bem-estar emocional. Nossa finalidade é refletirmos sobre as limitações da vida humana e, ao mesmo tempo, reforçar a soberana graça de Deus que fortalece, cura e restaura nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Assim, nós vamos ler como texto bíblico base para nós 3 pequenos textos. Primeiro, Atos 13, 4 e 5. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Versículos 13 ao 15. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E agora o capítulo 15, versículos 36 ao 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Simão, a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O tema de hoje da nossa lição é: quando parar é o passo para continuar. Ainda hoje se escuta que as pessoas crentes em Cristo não precisam de terapia ou qualquer processo de tratamento médico dos problemas emocionais. Isso é um engano e tem adoecido ou impedido o restabelecimento de muita gente. É preciso ter coragem de enxergar-se e assumir-se em suas fragilidades. Assim é o ser humano, um possuidor de virtudes e fragilidades. Com esse estudo começa a segunda parte da nossa revista, que tem por objetivo refletir sobre a importância do bem-estar emocional. É muito importante a nossa saúde física e espiritual. Nossa saúde emocional também é muito importante para nós, porque nós vivemos num mundo tão problemático que isso acaba nos afetando de alguma forma. Quanto mais aprendemos a lidar com a nossa humanidade, menos necessidade temos de fingir ser alguém que não somos, demonstrar que tudo está bem, quando na verdade estamos destroçados, ou de parar quando não há mais forças para continuar. No reconhecimento das nossas fraquezas e fragilidades, Deus encontra mais possibilidades de atuar. Ninguém é feito de ferro e aço, somos feitos de carne e osso. Passamos por perdas, tristeza, passamos momentos difíceis e isso fragiliza qualquer ser humano, emocionalmente, internamente. E precisamos reconhecer que precisamos de socorro, de ajuda, quando acontece esse momento. Fundamento bíblico. Não é fácil reconhecer e aceitar que às vezes, quando não estamos bem, precisamos parar por um tempo. João Marcos teve coragem de parar e isso foi determinante em sua vida. João Marcos aqui, ele sentiu que ele deveria parar, por isso ele não prosseguiu. E precisamos ter esse entendimento, que não podemos forçar
é prejudicial. Era a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que, abençoados pela igreja de Antioquia, Atos 13:3, foram enviados pelo Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus, Atos 13:4. Junto a eles seguiu João Marcos, sobrinho de Barnabé, Colossenses 4:10, que depois do episódio que levou à conversão de Sérgio Paulo, Atos 13:4-12, decidiu não continuar na missão e retornou para Jerusalém, onde morava, 13:13. João Marcos, ele chegou a um ponto que ele resolveu parar e seguir outro caminho. Entretanto, Paulo não aceitou isso muito bem. O importante aqui é que devemos reconhecer quando chegamos no limite e paramos para nosso bem físico, emocional e espiritual. É necessário reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Atos 13:4-12 é interessante meditar. Paulo e Barnabé seguiram anunciando a Jesus Cristo e no retorno a Antioquia, logo planejaram a segunda viagem. Barnabé quis oferecer outra chance a João Marcos, integrando a equipe, mas Paulo discordou, pois entendia que, por haver desistido da primeira vez, não era justo que seguisse com o grupo. Atos 15:39. Após um acordo, Barnabé e Marcos foram para Chipre e Paulo, em companhia de Silas, seguiu para o norte, pela Síria e Cilícia. Atos 15:36-41. Houve desavença entre Barnabé e Paulo? Houve. Falta de entendimento. Paulo não quis entender e chegaram a um acordo. Se separaram. Cada um foi para um lado para dar continuidade à jornada missionária. Isso não é novidade para nós hoje, porque temos pensamentos e entendimentos diferentes e isso pode gerar algum conflito, como houve aqui. Entretanto, Deus, Ele quer agir na nossa vida. Não vamos esquecer que somos seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores. A parada de João Marcos em sua carreira ministerial, ainda que a princípio tenha sido entendida por Paulo como uma desistência, foi determinante para que depois voltasse completamente engajado na missão. No final de sua vida, ao escrever sua última carta a Timóteo, Paulo clama pela companhia de João Marcos, reconhecendo-o como uma pessoa útil ao seu ministério, segundo Timóteo 4:11. A Filemão, Paulo apresenta como um de seus cooperadores, Filemão 24. E aos Colossenses, como pessoa digna de ser acolhida, Colossenses 4:10. É o que observamos aqui. Paulo pode ter ficado chateado em algum momento, porque João Marcos ele decidiu dar uma parada. Às vezes nós precisamos parar também. Nós vivemos uma vida tão agitada nesse mundo que nós precisamos refletir, parar, nos conscientizar de que não podemos ficar forçando, que forçar traz prejuízos. João Marcos entendeu seu limite, quis parar e depois de um tempo resolveu voltar, abasteceu as forças, se tornou melhor. A desistência do sobrinho de Barnabé deve ser encarada como um ato de coragem e não de covardia. Ao ver que não era possível seguir viagem, não teve vergonha de dizer o que estava sentindo. Talvez se seguisse fingindo estar bem, não teria se tornado essa importante pessoa que mereceu o reconhecimento de quem o havia criticado inicialmente. Essa pausa na caminhada serviu para renovar-lhe as forças e, uma vez recuperado, seguiu determinado em sua missão. É dele o primeiro evangelho a ser escrito sobre a vida e missão do Senhor Jesus. É uma grande verdade. Precisamos reconhecer que somos falhos, somos seres humanos limitados. E quando nos sentimos fragilizados, devemos entender que é necessário parar e fazer algo. João Marcos, ele sentiu isso. Ele reconheceu que não estava bem e seria um fingimento, seria forçar demais se ele dissesse que estava bem, quando ele não estava. Ele resolveu parar, desistir, e quando se viu renovado, recuperado, ele voltou à ativa, voltou a agir. E recebeu o reconhecimento do próprio Paulo, que o havia criticado.
como homens e mulheres de carne e osso, devemos compreender que também temos limites. E quando não estamos bem, devemos parar, recuperar nossas forças e fôlego, buscar ajuda, para depois continuar. Não adianta forçar, não vai adiantar. Na fragilidade, João Marcos, observamos as atitudes de Barnabé e Paulo que nos inspiram reflexão. Não cabe aqui defender um e acusar o outro. No zelo com a missão, precisamos ter cuidado com as pessoas que realizam. Respeitar o tempo de quem está sofrendo e ajudá-lo, atentar quantas vezes forem necessárias. Pode ser o apoio que falta para essa pessoa crescer espiritualmente e se fortalecer como ser humano. O desejo de Barnabé de entender, aliás, de estender a mão e dar outra oportunidade, possibilitou um recomeço para João Marcos. Devemos tomar um cuidado muito grande com a seguinte expressão: você pode dizer não. Nós podemos dizer não. Se ficarmos dizendo sim para tudo, chegará uma hora que nós não vamos suportar, não vamos aguentar. Não somos feitos de ferro e aço. Devemos reconhecer que há momentos, há tempos, que devemos dizer não. Não dá, não aguento, suporto, preciso dar um tempo, preciso parar, estou cansado, esgotado, estressado. Precisamos reconhecer. Não é porque nós temos Jesus em nossa vida que nós vamos ser 100% sempre. A nossa vida tem picos, altos e baixos, e Deus está ao nosso lado, tanto quando estamos bem, quando estamos mal. Palavra que ilumina a vida. A parada ministerial de João Marcos nos inspira sobre a necessidade de parar quando não nos sentimos em condição de seguir adiante. Parar não significa necessariamente desistir, mas dar outro significado à nossa trajetória, reavaliando nossa vida emocional e espiritual. Essa pausa pode propiciar tempo para reflexão e possibilidade de rever nossas ações e conceitos para mudar o que for preciso. É uma grande verdade. Devemos parar quando chegar o tempo, reconhecer que é necessário parar, descansar, recuperar nossa motivação e nosso ânimo, para que possamos voltar ativa, abastecidos, renovados, restaurados, preparados. Porque não adianta fazer nada se não estivermos bem. Uma pessoa que esteja acamada não vai conseguir trabalhar. Ela vai precisar de um tempo para se recuperar. Assim é a nossa vida na face da terra. A pausa feita por João Marcos foi fruto do reconhecimento de que ele não podia mais continuar. Faltavam-lhe forças. Eclesiastes 9, 10, a parte A. Esse reconhecimento requer coragem para encarar-se com sinceridade e não mais mascarar ou esconder as feridas que incomodam. Nós somos seres humanos, nós temos limites e devemos reconhecer que quando não estamos bem, nós precisamos parar, dar um tempo, recuperar, para continuar. Não adianta nós forçarmos, que só haverá consequências más. Precisamos reconhecer que somos seres humanos falhos, limitados. Devemos dizer a Deus. A pausa pode provocar críticas, mas nesse momento a sua necessidade e a sua opinião devem valer mais do que a das outras pessoas. Não se mostre forte quando não está, isso só nos prejudica. João Marcos aguentou firme a sua decisão e, apesar das críticas, não desanimou. Depois de um tempo mostrou-se amadurecido na fé ao apresentar-se para a missão junto a Barnabé. Agora tudo estava diferente. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3. João Marcos, quando ele parou, praticamente ele silenciou. Ficou quieto. Ele precisava descansar. Ele precisava recobrar as forças. E foi o que ele fez. Ele reconheceu que foi necessário essa parada. Se ele continuasse, se ele forçasse, ia ser pior. Ele ia acabar desistindo e nunca mais voltar para a obra, para a missão.
ele parou. Foi criticado, mas ele aguentou. Em algum momento em nossa vida, nós já tivemos essa experiência de não aguentar e ter que parar para recobrar as forças para continuar. E quando enfrentamos perdas em nossas vidas também, de várias formas, precisamos ter um tempo para respirar. Como se diz, ter um gás, recomeçar de onde parou, para que possamos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, dar continuidade. Todo ano os trabalhadores tiram 30 dias de férias também, porque precisam para recuperar as forças, descansar, passear um pouco. Não é diferente para nós. Não é porque buscamos a Deus, somos fiéis, tementes a Cristo Jesus, que nós somos um super-homem e uma super-mulher. Não somos. Devemos reconhecer isso. O dever de ser mais que vencedor é a pregação de triunfo que muitas vezes tem invadido as nossas casas e igrejas. Essa afirmativa do autor de Romanos é feita no sentido de que a nossa vitória não é fruto da nossa força, mas da graça de Deus que opera em nós, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Aquele que nos amou estava ciente das nossas fragilidades e dificuldades. Ele mesmo alertou que passaríamos por aflições. João 16:33. Devemos entender isso. Ser uma pessoa mais que vitoriosa não é sair batendo em todo mundo para ganhar luta. Não é participar de competições esportivas para chegar sempre em primeiro lugar, para ostentar músculos, ostentar troféus, medalhas e buscar reconhecimento para si. Ser uma pessoa mais vitoriosa aqui, em nosso caso, como cristãos e cristãs, é saber que através da graça de Deus nós conseguimos vencer os problemas, as lutas, as dificuldades, as tribulações que se abatem sobre nós, que nos tiram forças, motivação e ânimo. Nós lutamos com Deus ao nosso lado e vencemos para continuar a viver e sobreviver nesse mundo tão caótico. Não podemos nos apoiar na ideia de que uma vida próspera e vitoriosa é aquela onde estamos sempre fortes e não caímos diante de nenhuma adversidade. Davi relatou que aqueles que não confiam em Deus são os que caem e ficam prostrados. Porém, os servos do Senhor se levantam porque já caíram e permanecem de pé. Salmo 20, versículo 8. Angústias, cansaço, sofrimento, necessidade de mudar ou parar são situações da nossa humanidade e precisamos encará-las. É uma grande verdade. Ter uma vida próxima e vitoriosa nesse mundo é saber que somos seres humanos, que temos nossos altos e baixos, há dias em que estamos bem, dias que não estamos, dias de lutas, dificuldades, tristeza, tribulação e de perda, e cremos que Deus está ao nosso lado, nos sustentando, provendo, socorrendo, nos ajudando. É reconhecer que nós não somos super-homem ou super-mulher, que nós precisamos parar às vezes para refletir, descansar, recuperar nossas forças para continuar a viver e sobreviver. A Bíblia mostra vários casos assim, de Gênesis a Apocalipse. Mostra situações de seres humanos que precisavam renovar suas forças para continuar a viver e sobreviver. Conclusão: esteja disponível para ser cuidado e tratado pelo Espírito Santo por meio dos próximos estudos. Uma igreja forte é composta de membros que não escondem suas fragilidades, mas que estão sempre prontos para que o Consolador opere em meio às nossas fraquezas e trate nossa vida e nosso caráter. A igreja pode ser o espaço em que nós nos sintamos à vontade para ser quem somos e para pedir ajuda quando necessário. Nesse sentido, a atitude de Barnabé tem muito a nos ensinar. Que maravilha! Nós aprendemos com a atitude de Barnabé, que deu uma nova oportunidade para João Marcos, que decidiu parar para se recuperar e que depois voltou ativa. Barnabé entendeu isso. E mais adiante, Paulo reconheceu que João Marcos estava certo quando ele parou para se recuperar, para que pudesse voltar ativa
melhor do que está. Assim, todos nós também, minhas irmãs e meus irmãos. Fica aqui uma reflexão, uma questão para que possamos responder em casa e, havendo dúvida, dificuldade, é só trazer ao nosso conhecimento. Como reagimos diante das pessoas que desistem de fazer a obra de Deus? Qual é o nosso pensamento? O que pensamos? Possamos refletir. E assim, vamos agradecer a Deus em oração por mais este momento que tivemos e aprender algo mais da Palavra do Senhor baseada nesta lição. Senhor Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade em que podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra através dessa lição. Continue com a ação do Teu Santo Espírito iluminando nossas mentes para que possamos aprender e colocar em prática. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção neste momento. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes no amor e o conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.